Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Que a paz de Jesus visite sua casa neste momento. Que o Espírito Santo envolva seu coração. Que a presença amorosa de Deus abrace sua alma cansada. E que esta oração seja um lugar de descanso para você. O dia chegou ao fim. As horas passaram. As responsabilidades foram cumpridas. As batalhas deste sábado ficaram para trás. Mas talvez exista algo dentro de você que continua cansado. Talvez seu corpo esteja cansado. Talvez sua mente esteja cansada. Talvez sua alma esteja cansada. Porque existem dias que nos exigem muito. Dias em que carregamos responsabilidades. Dias em que cuidamos de pessoas. Dias em que enfrentamos preocupações. Dias em que tentamos ser fortes. E quando a noite chega, percebemos o quanto estamos sobrecarregados. Talvez exista alguém ouvindo esta oração que passou o dia inteiro resolvendo problemas. Uma pessoa que cuidou de todos, ajudou todos, atendeu todos, mas agora percebe que precisa de ajuda também. Talvez exista alguém emocionalmente esgotado. Uma pessoa que continua caminhando, continua lutando, continua acreditando, mas sente que suas forças estão diminuindo. Talvez exista alguém que está cansado de preocupações constantes, cansado de carregar responsabilidades, cansado de enfrentar os mesmos desafios, cansado de ser forte o tempo todo. E se essa pessoa for você, eu quero que você escute algo muito importante nesta noite. Deus vê seu cansaço. Deus vê seu esforço. Deus vê suas lágrimas escondidas. Deus vê aquilo que ninguém mais percebe. Porque o Senhor não observa apenas aquilo que fazemos. Ele também observa aquilo que sentimos. Ele conhece o peso que você carregou durante este dia. Conhece as preocupações que habitam sua mente. Conhece as batalhas silenciosas que ninguém conhece. E talvez tenha trazido você até esta oração para dizer: filho, venha descansar. Filha, entregue seus fardos. Eu cuidarei de você. Antes de continuarmos, eu quero convidar você para um gesto simples de fé. Escreva nos comentários: Senhor, restaura minha alma. Escreva como uma oração. Escreva como alguém que deseja descanso. Escreva como alguém que acredita que Deus continua renovando seus filhos. A palavra do Senhor para esta noite está em Mateus 11, versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que promessa maravilhosa! Observe que Jesus não está chamando apenas pessoas perfeitas. Não está chamando apenas pessoas fortes. Está chamando os cansados, os sobrecarregados, os feridos, os que precisam de descanso. Porque Cristo conhece as limitações humanas, conhece nosso cansaço, conhece nossas fragilidades e continua oferecendo alívio. Enquanto preparava esta oração, lembrei da história da Sandra de Curitiba. Ela tinha 54 anos e passou anos cuidando da família enquanto enfrentava desafios pessoais. Sempre estava disponível para todos, sempre ajudava, sempre servia. Mas pouco a pouco ficou emocionalmente esgotada, até que começou a separar alguns minutos todas as noites para estar na presença de Deus. Anos depois escreveu: eu descobri que minha alma também precisava ser cuidada. Que testemunho poderoso! Porque muitas vezes cuidamos de tudo, menos do nosso próprio coração. E isso me faz lembrar do profeta Elias. Depois de grandes batalhas, Elias chegou a um momento de profundo cansaço. Sentiu medo, sentiu esgotamento, sentiu vontade de desistir. Mas Deus não o repreendeu. Deus cuidou dele. Deus ofereceu descanso, ofereceu alimento, ofereceu renovação, porque o Senhor conhece os limites dos seus filhos. E talvez exista alguém ouvindo esta oração que precisa exatamente disso. Não de mais cobranças, não de mais peso, mas de descanso, de acolhimento, de renovação.
Por isso agora eu quero convidar você a desacelerar. Respire profundamente, bem devagar. Se puder, coloque sua mão sobre o coração. Feche os olhos por alguns instantes e diga dentro da sua alma: Jesus, restaura minhas forças. Mais uma vez, Jesus, restaura minhas forças. Pai amado, nesta noite, nós entramos em Tua presença. Obrigado porque o Senhor esteve conosco durante todo este dia. Obrigado porque nos sustentou. Obrigado porque nunca nos abandonou. Hoje entregamos ao Senhor todo o nosso cansaço, todas as nossas preocupações, todas as nossas cargas, tudo aquilo que pesa sobre nossos ombros, tudo aquilo que esgota nossa alma. Ajuda-nos a descansar em Ti. Ajuda-nos a confiar em Ti. Ajuda-nos a encontrar renovação na Tua presença, porque sabemos que o Senhor continua cuidando dos Teus filhos. Continue comigo, porque na próxima parte desta oração nós vamos apresentar diante de Deus nosso cansaço mais profundo, nossas preocupações acumuladas e tudo aquilo que tem roubado nossas forças, permitindo que o Senhor restaure nossa alma e derrame descanso sobre nosso coração. Agora continue comigo, meu irmão. Continue comigo, minha irmã. Permaneça por mais alguns minutos na presença de Deus. Talvez esta seja exatamente a parte da oração que seu coração precisava encontrar nesta noite. Porque existe um tipo de cansaço que o descanso físico não consegue resolver. Você dorme, acorda, mas continua cansado, continua pesado, continua sobrecarregado, porque o corpo descansou, mas a alma continua carregando muitas coisas. Talvez você tenha chegado até esta noite carregando preocupações acumuladas há semanas. Talvez existam responsabilidades que parecem não terminar. Talvez existam pessoas que dependem de você, situações que exigem sua atenção, problemas que continuam ocupando seus pensamentos. E pouco a pouco tudo isso vai consumindo suas forças. Talvez exista alguém ouvindo esta oração que se sente emocionalmente esgotado. Uma pessoa que continua lutando, continua perseverando, continua fazendo o que precisa ser feito, mas que no fundo sente que precisa de renovação. Talvez exista alguém que passou boa parte deste dia cuidando dos outros, cuidando da família, cuidando do trabalho, cuidando das responsabilidades, mas esqueceu de cuidar do próprio coração, porque muitas vezes nos tornamos especialistas em ajudar os outros, mas temos dificuldade em reconhecer quando também precisamos de ajuda. Talvez exista alguém ouvindo esta oração que sente uma tristeza difícil de explicar. Não é exatamente desespero, não é exatamente sofrimento, é apenas um cansaço profundo. Uma sensação de estar carregando peso demais por tempo demais. E se essa pessoa for você, eu quero que saiba algo importante. Você não precisa carregar tudo sozinho. Deus nunca pediu que você sustentasse o mundo inteiro. Nunca pediu que resolvesse todos os problemas. Nunca pediu que fosse forte o tempo todo. Porque existem momentos em que a maior demonstração de fé é simplesmente descansar nos braços do Senhor. Isso me faz lembrar novamente de Elias. Depois de viver grandes vitórias espirituais, Elias chegou ao limite das suas forças. Estava cansado, desanimado, sobrecarregado. E sabe o que Deus fez? Não começou cobrando mais esforço, não exigiu mais trabalho. Primeiro ofereceu descanso, primeiro ofereceu cuidado, primeiro restaurou suas forças, porque Deus sabe que corações cansados precisam ser fortalecidos antes de continuar a caminhada. Talvez exista uma lição muito importante para nós aqui. Nem sempre a resposta para o cansaço é fazer mais. Às vezes a resposta é parar por alguns instantes e permitir que Deus cuide de nós. Permitir que Deus renove nossas forças. Permitir que Deus cure aquilo que está desgastado dentro da alma.
Talvez você tenha carregado preocupações demais durante este dia. Talvez tenha tentado resolver tudo, controlar tudo, organizar tudo, mas agora a noite chegou. E talvez Deus esteja dizendo: entregue, descanse, confie. Porque existem batalhas que pertencem ao Senhor. Existem pesos que não foram feitos para seus ombros. Existem preocupações que precisam ser colocadas nas mãos de Deus. Talvez exista alguém ouvindo esta oração que está preocupado com a família. Talvez exista alguém preocupado com o trabalho. Talvez exista alguém preocupado com as finanças. Talvez exista alguém preocupado com a saúde. E quanto mais tenta encontrar soluções, mais cansado fica. Mas eu quero lembrar você de algo. Deus continua cuidando daquilo que você não consegue controlar. Mesmo enquanto você descansa, mesmo enquanto você dorme, mesmo quando não consegue enxergar respostas, o Senhor continua trabalhando. Por isso, não permita que as preocupações roubem completamente esta noite. Não permita que a ansiedade ocupe todo o espaço do seu coração. Porque Deus deseja oferecer descanso, deseja oferecer paz, deseja oferecer renovação. Talvez a situação ainda não tenha mudado, mas seu coração pode ser renovado hoje. Sua esperança pode ser renovada hoje. Sua força pode ser renovada hoje. Por isso agora, eu quero convidar você a apresentar diante do Senhor tudo aquilo que está esgotando sua alma. Toda preocupação, todo peso, toda tristeza, toda responsabilidade que parece grande demais. Entregue tudo ao Senhor. Pai amado, nesta noite, nós colocamos diante de Ti todo o nosso cansaço, tudo aquilo que pesa sobre nossos ombros, tudo aquilo que ocupa nossa mente, tudo aquilo que tem consumido nossas forças, tudo aquilo que carregamos em silêncio. Jesus, toca agora cada coração que participa desta oração. Toca aqueles que estão cansados, toca aqueles que estão sobrecarregados, toca aqueles que estão emocionalmente esgotados, toca aqueles que precisam de descanso. Existem pessoas rezando conosco que precisam de renovação, pessoas que precisam de consolo, pessoas que precisam recuperar as forças, pessoas que precisam sentir Teu amor. Senhor, entra agora nesses corações. Vai onde existe esgotamento, vai onde existe tristeza, vai onde existe preocupação, vai onde existe ansiedade, vai onde existe desânimo, e derrama Teu descanso, derrama Tua paz, derrama Teu consolo. Pai amado, visita também nossas famílias. Existem pais cansados, existem mães sobrecarregadas, existem famílias enfrentando muitas responsabilidades. Senhor, fortalece cada lar, renova cada coração, abençoa cada casa. Pai amado, visita também aqueles que enfrentam dificuldades financeiras, os que trabalham muito, os que carregam preocupações constantes, os que enfrentam incertezas. Senhor, derrama Tua providência, mostra Teus caminhos, sustenta Teus filhos. Enquanto preparava esta oração, lembrei do testemunho do Carlos de São Paulo. Ele tinha 57 anos e vivia constantemente sobrecarregado. Sentia que precisava resolver tudo sozinho, até que aprendeu a entregar suas preocupações a Deus todas as noites. Anos depois, escreveu: os problemas continuavam existindo, mas eu já não carregava tudo sozinho. Que testemunho poderoso! Porque muitas vezes a restauração começa quando aprendemos a dividir nossos fardos com Deus. Talvez seja exatamente isso que o Senhor esteja convidando você a fazer nesta noite. Entregar, confiar, descansar, permitir que Ele cuide daquilo que está além das suas forças. Por isso, continue comigo, porque na próxima parte desta oração, nós vamos consagrar completamente nossa noite ao Senhor, fazer uma poderosa declaração de fé, entregar todas as nossas cargas nas mãos de Deus
e receber a renovação que somente a presença de Cristo pode derramar sobre uma alma cansada. Meu irmão, minha irmã, chegamos agora ao momento mais profundo desta oração, o momento de deixar todo o peso aos pés de Jesus, o momento de permitir que Deus faça aquilo que muitas vezes não conseguimos fazer sozinhos, o momento de descansar. Talvez você tenha iniciado esta oração carregando cansaço. Talvez tenha chegado aqui sentindo-se sobrecarregado. Talvez existam preocupações que continuam ocupando seus pensamentos. Talvez existam responsabilidades que parecem pesadas demais. Talvez existam batalhas que drenaram suas forças ao longo deste dia. Mas agora eu quero convidar você a lembrar de uma verdade poderosa. Você não foi criado para viver permanentemente esgotado. Você não foi criado para carregar sozinho todos os pesos da vida. Você não foi criado para caminhar sem descanso, porque Deus deseja restaurar seus filhos, deseja renovar suas forças, deseja fortalecer aqueles que estão cansados. Talvez você tenha passado tanto tempo cuidando dos outros que esqueceu de cuidar da própria alma. Talvez tenha passado tanto tempo resolvendo problemas que esqueceu de descansar na presença de Deus. Talvez tenha passado tanto tempo sendo forte que esqueceu que também pode ser acolhido pelo Senhor. Mas esta noite é um convite para voltar aos braços do Pai. Um convite para desacelerar. Um convite para confiar. Um convite para descansar. Porque Deus continua cuidando de você. Mesmo quando ninguém percebe seu esforço, mesmo quando ninguém vê seu sacrifício, mesmo quando ninguém conhece suas lutas, o Senhor conhece, o Senhor vê, o Senhor cuida. Isso me faz lembrar mais uma vez de Elias. Depois de enfrentar grandes desafios, ele chegou ao limite das suas forças, mas Deus não o abandonou naquele momento. Pelo contrário, aproximou-se dele, cuidou dele, fortaleceu-o, renovou suas forças e depois o conduziu para uma nova etapa da sua missão. Talvez exista alguém ouvindo esta oração que precisa ouvir exatamente isso. Seu cansaço não é o fim da sua história. Sua exaustão não é sua identidade. Sua fraqueza não é sua derrota. Porque Deus continua restaurando aqueles que confiam nele. Talvez você não consiga mudar todas as circunstâncias hoje, mas Deus pode renovar seu coração hoje, pode renovar sua esperança hoje, pode renovar sua força hoje, pode renovar sua paz hoje. Por isso, não permita que as preocupações acompanhem você até o descanso. Não permita que a ansiedade governe esta noite. Não permita que os medos ocupem o lugar que pertence à confiança, porque Deus continua trabalhando enquanto você descansa. Continua cuidando daquilo que você não consegue controlar. Continua sustentando aquilo que está além das suas forças. E talvez o maior presente que você pode oferecer à sua alma nesta noite seja simplesmente confiar. Confiar que Deus está cuidando. Confiar que Deus está agindo, confiar que Deus permanece fiel. Por isso agora eu quero convidar você a respirar profundamente, bem devagar. Feche os olhos por alguns instantes. Imagine todas as suas preocupações sendo colocadas nas mãos de Jesus. Cada responsabilidade, cada medo, cada ansiedade, cada preocupação, cada dor, cada peso. Entregue tudo, não carregue mais sozinho. Pai amado, nesta noite nós colocamos diante de Ti todas as cargas que trouxemos ao longo deste dia. Tudo aquilo que nos cansou, tudo aquilo que nos preocupou, tudo aquilo que nos fez sofrer, tudo aquilo que ocupou nossa mente, tudo aquilo que drenou nossas forças. Senhor, nós entregamos nossos medos, entregamos nossas preocupações, entregamos nossas responsabilidades, entregamos nossas ansiedades, entregamos nossas lutas,
Jesus, toca agora cada pessoa que participa desta oração. Toca aqueles que estão cansados. Toca aqueles que estão emocionalmente esgotados. Toca aqueles que estão sobrecarregados. Toca aqueles que precisam de descanso. Derrama teu Espírito Santo sobre essas vidas. Renova suas forças. Renova sua esperança. Renova sua fé. Renova sua paz. Pai amado, visita nossas famílias durante esta noite. Protege nossos lares. Guarda aqueles que amamos. Livra-nos de todo mal. Livra-nos de todo perigo. Que teus anjos permaneçam ao redor das nossas casas. Pai amado, visita também aqueles que enfrentam enfermidades, os que estão em tratamento, os que aguardam respostas, os que precisam de cura física ou emocional. Senhor, derrama teu consolo, derrama tua força, derrama tua cura. E agora, meu irmão, minha irmã, eu quero convidar você para um poderoso momento de declaração de fé. Receba estas palavras dentro da sua alma. Em nome de Jesus eu declaro que minhas forças serão renovadas. Em nome de Jesus eu declaro que minha alma encontrará descanso. Em nome de Jesus eu declaro que minhas preocupações estão nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro que não carregarei sozinho meus fardos. Em nome de Jesus, eu declaro que a paz de Cristo guardará meu coração. Em nome de Jesus, eu declaro que minha família está protegida. Em nome de Jesus, eu declaro que Deus está cuidando de mim. Em nome de Jesus, eu declaro que minha esperança será restaurada. Em nome de Jesus, eu declaro que minha fé continuará firme. Em nome de Jesus, eu declaro que descansarei sob os cuidados do Pai. E acima de tudo, em nome de Jesus, eu declaro renovação. Renovação para minha alma. Renovação para meu coração. Renovação para minha mente. Renovação para minha fé. Renovação para minha vida. Talvez exista alguém ouvindo esta oração, agora pensando: será que Deus realmente vê o quanto estou cansado? Meu irmão, minha irmã, Deus viu o cansaço de Elias, Deus viu as lágrimas de Ana, Deus viu as lutas de Jó. E Deus também vê você. Ele conhece aquilo que ninguém mais conhece. E continua cuidando de cada detalhe da sua vida. Enquanto preparava esta oração, lembrei da história da Helena de Fortaleza. Ela tinha 58 anos e passou anos carregando responsabilidades sem parar. Sempre cuidava de todos, sempre ajudava todos, mas quase nunca cuidava de si mesma, até que aprendeu a descansar diariamente na presença de Deus. Anos depois, escreveu: descobri que minha força não vinha de mim, vinha do Senhor, que me renovava todos os dias. Que testemunho extraordinário! Porque Deus continua renovando aqueles que se aproximam dele. Por isso agora apenas permaneça em silêncio por alguns instantes. Respire profundamente. Permita que a presença de Deus envolva sua alma. Você não precisa resolver tudo esta noite. Você não precisa carregar tudo esta noite. Você não precisa controlar tudo esta noite. Deus está cuidando. Agora juntos, como família de fé, rezemos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Mãe querida, acolhe nosso cansaço, consola nosso coração e conduz-nos sempre ao descanso que encontramos em Jesus. E agora eu deixo esta bênção sobre sua vida. Que o Senhor renove suas forças, que o Senhor fortaleça sua fé,
Que o Senhor proteja sua família. Que o Senhor derrame paz sobre sua alma. Que o Senhor lhe conceda uma noite tranquila, restauradora e cheia de sua presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E se esta oração trouxe descanso ao seu coração nesta noite, compartilhe este vídeo com alguém que esteja cansado e precisando lembrar que Deus continua restaurando seus filhos. Talvez esta mensagem seja exatamente o abraço espiritual que essa pessoa precisava receber. E antes de sair, escreva aqui nos comentários: Senhor, restaura minha alma. Escreva com fé, escreva como uma oração, escreva como alguém que decidiu descansar nos braços de Deus. Porque quando nossas forças terminam, a graça do Senhor continua sustentando nossa caminhada. Que Deus abençoe profundamente sua noite e lhe conceda um descanso cheio.